Pessoal, a gente vai falar agora continuar sobre gestão de estoques, semana primeira, dia 3 de administração de materiais, lembrando que são apenas 2 semanas, e vamos só complementar o que já foi falado sobre gestão de estoques, ok? Então, o que é um estoque? Estoque é definido como a acumulação armazenada de recursos materiais, certo? Então, acumulação armazenada de recursos materiais significa estoque. Então, qualquer recurso armazenado é um estoque, ok? Qual a ideia? Sempre pensar em minimizar esses estoques. Então, a gerência financeira sempre vai estar em busca de minimização dos estoques, porque é uma meta prioritária para eles? Porque eu vou ter menos desembolso financeiro para pagar esses estoques. Se eu tenho menos desembolso financeiro, eu vou ter mais caixa. Tendo mais caixa, eu vou ter mais liberdade de fazer, por exemplo, uma aplicação financeira para que tenha mais rentabilidade esse meu capital, ao invés de ele estar imobilizado e de forma improdutiva, de forma que o material que está em estoque, vamos supor, olha só como um gestor de estoque é importante. A rotatividade do meu estoque, certo? Ou cobertura do estoque. Se eu vou verificar lá, cobertura do estoque. Vamos supor que eu tenho um item que eu dependa desse item aí de quantas peças por ano. Vou usar o mesmo exemplo aqui para você, depois eu vou ter o cuidado lá nas questões, vou usar o mesmo exemplo para ficar fácil, tá? Então, um exemplo, o item A, eu utilizo 12 peças por ano. E agora eu vou lá no estoque e faço um levantamento e constato que tem 36 peças. O que está significando aí? Vou ver a cobertura desse meu estoque. O que significa isso? Que se eu não fizer reposição desse estoque, quanto tempo vai durar esse estoque, considerando a demanda do período. Então, veja, eu tenho 36 peças, divido pela minha necessidade aí do período. Vai ser o quê? 3 anos. Significa que eu tenho estoque para 3 anos. Significa que eu tenho dinheiro parado ali dentro. Significa que o gestor de estoque não está gerenciando bem esse estoque, ele não é bom, certo? Precisa passar numa reciclagem aí ou mudar de profissão, porque ele precisa também pensar na minimização dos estoques, mas o gestor de estoque, precisa pensar não só nisso, mas vai pensar no equilíbrio entre a minimização do estoque, mas também pensando no atendimento do meu público. Então eu preciso atender o meu público. O atendimento do meu público vai ser medido pelo nível de serviço, certo? Então o que é o nível de serviço? Nível de serviço também vai ser uma relação de quantidades solicitadas por quantidades atendidas. Exemplo, solicitou 10 e foi atendido aí, não, aqui embaixo, quantidades solicitadas em cima. Deixa eu alterar aqui, senão não fecha nossa conta. Então, quantidades, deixa eu apagar lá em cima também. Quantidade, então, solicitadas, quantidades solicitadas e quantidades atendidas. Vamos supor, eu solicitei
vamos facilitar, 100, mas eu atendi com 90, o meu nível de serviço está em 90%. Então, eu tenho que pensar cada vez na melhora do meu nível de serviço, no meu estoque, para que eu atenda ali o setor de vendas, para que eu atenda meus clientes internos, mas também eu vou estar preocupado em minimizar esses estoques, ou seja, eu vou otimizar os recursos da empresa. Então, não só a gerência financeira vai estar pensando nessa minimização dos estoques, mas o gestor de estoque também vai tentar sempre procurar esse equilíbrio aí entre não só como necessariamente da minimização, mas dos interesses então desses agentes, desses atores envolvidos aí, que são os gerentes de financeiros e compras, por exemplo. Então, o objetivo é otimizar esse investimento, aumentando o uso eficiente dos meios financeiros, reduzindo as necessidades de capital investido. Então, isso é a gerência financeira. Já lá na produção, ela é responsável pelo estoque, pode ser, como algumas vezes é o caso. Então, esse estoque é encarado por ele como um meio de apoio para a sua meta principal, que é a produção. Então, eu não posso deixar faltar esse meu material para não parar a produção, e eu tenho que pensar então naquele equilíbrio que nós estávamos falando aí. Nós temos várias atribuições, a gente já falou sobre isso, atribuições da área de gestão de materiais. Quais são? Eu vou determinar o que deve permanecer em estoque. Então, você é o gestor de almoxarifado, certo? Foi nomeado agora. Você foi lá para o almoxarifado e agora você vai ter algumas incumbências. Primeiro, você vai olhar mais um monte de material, você vai verificar o que deve permanecer no estoque. O que mais? Quando se deve reabastecer o estoque? Então é simples, eu vou verificar lá primeiro, quando que eu vou reabastecer o meu estoque? Eu vou verificar o meu histórico, vou verificar no meu histórico a demanda pelo aquele material no determinado período. 6 meses, 1 ano, quanto que se gasta aquele material, quanto que eu tenho em estoque? Esse é o primeiro ponto fundamental. Outro, agora eu vou verificar, vou reabastecer estoque, quanto tempo demora para chegar esse material para mim? Então, se eu tenho o que eu tenho ali já é o suficiente, ou vou ter ruptura, vou ter aí desabastecimento. Então, eu tenho que pensar tempestivamente quanto que eu tenho que reabastecer esse estoque. E agora, se eu tenho que saber quando que eu vou reabastecer, pela essa demanda aqui, por esse histórico, eu vou conseguir determinar também a quantidade de estoque que será necessário aí, certo? Para um período aí que você vai estar analisando, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Acionar o departamento de compras. Então aqui esse autor, Marco Aurélio Dias, ele vai trazer distinção da área de compras com a área de gestão de materiais. Mas alguns autores trazem que também é uma das funções da gestão de materiais aí as compras, ok? No órgão público, na prática, acontece assim também. Alguns compram, outros terão aí os seus departamentos específicos para executar a aquisição do estoque. O que mais? Comprei, eu vou receber. Quem recebe, o gestor de material, vai receber, ele vai armazenar e vai atender os materiais estocados de acordo com as necessidades. O que mais? Controlar o estoque em termos de quantidade. Então, vou fazer o controle efetivo disso, fazer aqui no serviço público, a gente vai chamar lá de RMA. Vou fazer então também o controle do valor e também fornecer informações sobre sua posição. O que mais?
fazer inventários periódicos. Temos aí a obrigatoriedade aí pela instrução normativa número 205 de 1988, recente, né? Sobre os inventários periódicos, nós temos o inventário anual aí, que ele é obrigatório, não só para avaliação das quantidades, mas também o estado de materiais aí, dos materiais estocados, para verificar, tem um material obsoleto, tem um material vencido, então eu tenho que dar destinação específica. Obviamente, se for material de consumo, tem que ter um cuidado especial aí, que não é o caso falar agora, que nem cai em prova. Mas nos cursos aí na ENAP eu falo aí, porque dá problema. Identificar e retirar do estoque os itens danificados por fim aí. Então são algumas atribuições principais da gestão de materiais. O que mais? O controle, então, dos estoques, então possui alguns princípios de organização e busca, e na busca desse equilíbrio, novamente, outro autor aí, agora continua sendo o Marco Aurélio, vai falar o que deve permanecer em estoque, quando devem reabastecer os estoques. Então esses são os cuidados que a gente acabou de ver. Quanto será necessário aí desse estoque? As compras executam aí a aquisição, você recebe, armazena então os materiais. Novamente, controlar e fornecer informações sobre a posição do estoque, manter os inventários, identificar e retirar os estoques aí obsoletos e danificados. Então é o mesmo slide aí, ok? O mesmo slide que esse aqui, mas de uma forma mais organizada aí, ok? Quais são os problemas que eu tenho com estoque? É o que e quanto comprar, certo? Problemas do estoque. Então, problema do estoque, o que e quanto comprar, certo? Então, eu vou ter menos, às vezes, recursos do que a minha vontade de comprar, certo? Então, eu vou ter que trazer umas prioridades. Então, para fazer isso, eu vou ter que pensar na questão fundamental, que é o que? O que nós vamos consumir, o que o Ministério consome, o que o órgão público consome, ou no caso uma fábrica aí, quanto nós vamos vender desse material aí, de um produto acabado que precisa de insumos que vão ser armazenados em estoque. Para eu responder isso, eu posso equacionar, segundo aí o autor, de 3 formas. O que eu vou e o quanto eu vou comprar. Eu posso ter aqui um palpite e o CESP vem dizendo que esse palpite não é qualquer palpite, obviamente. Vai ser palpites de especialistas, ok? De o que e quanto comprar, palpite de especialista. Vai ter o que? Pode ser equacionado pelos programas de produção. Então temos uma programação, eu sei o quanto que nós vamos necessitar dessa matéria-prima, por exemplo. Então eu vou saber o que eu vou comprar de acordo com o programa de produção, e também o quanto que eu vou comprar de acordo com esse cronograma que vai ser apresentado. E posso também fazer por previsões matemáticas. Isso aqui é comum nos órgãos públicos. Você vai comprar, foi nomeado lá um gestor de almoxarifado, certo? Você vai chegar lá, vai olhar assim, eu preciso fazer a compra no início do ano. O que você vai fazer? Quanto de lápis, caneta, borracha, por exemplo, papel A4 que você vai comprar? Você vai fazer uma previsão matemática em cima do que? Do último período, último ano. Você vai olhar lá quanto que cada mês foi consumido, por exemplo, de lápis. Vamos supor aí,
Aí você vai lá em janeiro, fevereiro, março, abril e assim até dezembro. Pega todo esse material e agora divide ele por, soma tudo e divide por 12, você vai ter aqui uma média que você vai precisar aí, certo? Aí eu vou comprar para 3 meses agora, fazer uma média mensal, aí vai multiplicar por 3 meses. E eu vou precisar renovar esse estoque quantas vezes? 4 vezes para fechar o que? Os 12 meses, ok? Então seria isso. Isto daqui novamente vamos bater na mesma tecla, porque uma questão vai querer confundir vocês. Nós trouxemos na última do último dia, nós trouxemos este tipo de evolução da demanda. A única diferença é que aqui eu coloquei aqui o gráfico com tendência de queda, certo? Então veja, a evolução constante, nós temos a sazonal. Olha a sazonal, a variação periódica e significativa na demanda. Sazonal, de acordo com o Viana, olha, caracteriza por um padrão repetitivo. Por que padrão repetitivo? Aqui, ó, aqui tem um tempo específico no ano, aqui, ó, nesse tempo específico do ano vai ter aqui esse padrão repetitivo aqui. Então, padrão repetitivo de demanda apresenta alguns períodos de considerável elevação, certo? Então, que apresenta alguns períodos de considerável elevação em determinado período. Alguns períodos, determinado período. Esse autor tá doido, né? Mas aí está escrito no livro. Olha só. Então, alguns períodos. Então é o sazonal. Tô batendo a tecla, depois quero ver se você acertar essa questão que está na uma das questões, ok? Consumo irregular. Então agora veja, caracteriza por materiais utilizados em quantidades aleatórias, então não tem uma quantidade específica, por meio de grande variação entre sucessivos intervalos de tempo. Agora não tem aquela demanda ali no intervalo de tempo. Agora vai ter o que? Valores aí, ó, aleatórios, quantidades aleatórias, grande variação entre sucessivos intervalos de tempo. Beleza? Agora nós vamos falar sobre a curva dente de serra. Essa curva dente de serra é para você analisar seus estoques. Eu trago uma questão aí nesta bateria, no próximo aí a gente vai explorar mais. Alguns conceitos são necessários. Aqui, ó, nós temos o estoque máximo, quanto que cabe no teu estoque desse material. Aqui nós vamos ter na linha das abscissas aí do plano cartesiano, tempo, e aqui as ordenadas vão ter aqui a quantidade. Vai passando o tempo, vai sendo consumido esse material até bater num ponto, nesse ponto aqui. Esse ponto é chamado de ponto de pedido. Deixa eu ver se eu tá aqui, ponto de pedido. O que é o ponto de pedido? É o momento que o estoque está acabando e eu preciso acionar o meu fornecedor para que seja reposto os meus materiais no meu estoque. Então, quando bate ali, eu vou fazer uma ordem de serviço que vai ser o que? O meu lote de compra. Quanto que eu vou comprar desse material para que volte aqui em cima no meu estoque máximo. Perfeito? No meu estoque máximo. Então veja que bateu aqui, eu vou fazer o pedido. Como é que eu vou pensar chegar até aqui em cima? Mas aqui vai continuar o que? As
vão continuar aí, por exemplo, o consumo, até chegar nesse ponto aqui que é chamado de estoque de segurança ou estoque mínimo. O que é esse estoque de segurança? É para que, se numa emergência, numa excepcionalidade, que a regra eu não utilizo esse estoque mínimo, eu não utilizo esse estoque de segurança, só vou utilizar quando for o que? Ocorrer atrasos nas entregas, quando eu refugar aí bens, certo? Eles não atendem ao padrão de qualidade que eu coloquei no meu edital, por exemplo. Então eu vou solicitar para que o fornecedor me traga o material que está de acordo com o edital, e para que não ocorra aí então a ruptura ou o desabastecimento no meu estoque, então eu vou, aí sim que eu vou entrar nesse meu estoque mínimo aqui, ok? Agora, bateu aqui em tempos normais, recebi o material. Agora, bem nesse momento, quando eu vou começar a querer consumir a nova peça, chegou o material, eu reponho meu estoque e chego aí na plenitude novamente do estoque máximo e começa a descer novamente, consumir, até bater de novo no ponto pedido, faço o pedido, vai consumindo, bateu aqui, sobe novamente, ok? Então veja, aqui dentro vai ter o tempo que você vai estar aguardando a chegada do material. Então esse tempo de ressuprimento, então é o tempo em que eu starto a ordem de serviço até a efetiva chegada, ok? Vamos supor um exemplo, eu consumo 30 unidades por mês, considerar o mês que tenha 30 dias corridos, então o meu consumo diário é de quanto? De uma unidade, certo? De uma unidade. Então veja, 30 unidades mês, consumo diário aí são de uma unidade. Lá no meu TR, no meu termo de recebimento, termo de recebimento bosta nenhuma, desculpa aí falar besteira. Meu TR, Jesus Cristo, me deu branco. Lá no meu termo de referência, ou projeto básico, lá no meu edital, vai ter lá o que? Eu estava me confundindo aqui com o tempo de ressuprimento, que também é TR, tá? Então aqui é termo de referência. E aqui também é TR, mas é tempo de reposição. Lá no meu termo de referência, vai ter lá que ele vai me entregar em 15 dias. Então, ou seja, daqui no meu ponto A aqui até o ponto B, que é o ponto do pedido, até o estoque mínimo, o estoque de segurança, vai decorrer quanto tempo? 15 dias. 15 dias uma unidade sendo consumida por dia. Então quantas 15 unidades serão consumidas? Exato, 15 unidades. Então como que eu faço isso? Como que eu faço esse cálculo aqui dentro? Consumo médio vezes tempo de reposição. Consumo médio, se ele tiver aqui, ó, 30 unidades por mês, então 30 vezes tempo de reposição. Aqui, se aqui está em mês, aqui eu tenho que transformar para mês. Então aqui está em 15 dias dividido por 30, transformando para mês, tá? Então 30 vezes 15. O que vai acontecer? Olha, corto e vai dar o quanto de consumo?
15. Então foi exatamente o que nós vimos aqui. Então a fórmula aqui dentro vai ser o que? Consumo médio multiplicado pelo tempo de reposição. Então o meu ponto de pedido, então vamos fazer a fórmula aqui, ó, ponto de pedido será quem? Qual é esse valor aqui? Qual é esse valor? Veja, vai estar dentro desse valor. Quem que é esse cara aqui? Vou trazer por aqui, ó, vai estar aqui. Quem é esse cara? Estoque de segurança ou estoque mínimo. E aqui dentro vai estar quem mais o consumo médio do período aí do tempo de ressuprimento. Então vai ser quem? Consumo médio que multiplica meu tempo de ressuprimento, que nesse exemplo foi de 15 dias. Então meu ponto de pedido vai ser quem? Estoque de segurança mais consumo médio vezes tempo de reposição. Então essa formulazinha aqui que a gente vai usar aí para fazer as continhas aí relacionadas a problemas que envolvam essa curva, que é chamada curva dente de serra, por ter aí uma aparência parecida com dente de uma serra. Perfeito, povo? Então seria isso. E por fim, não menos importante, nós vamos ter aí a conceitos relativos à verticalização da produção e a horizontalização. A verticalização, a própria empresa tenta produzir internamente tudo o que puder. Exemplo, ele vai trazer exemplo embaixo, mas para facilitar, uma madeireira que fabrica portas de madeira, obviamente, vai ter lá matéria-prima do seu reflorestamento, certo? Então esta matéria-prima é produzida pela própria madeireira. Isso significa o que? A verticalização. Em outras empresas, então uma empresa dentro da outra, lá, uma ajudando a outra ali, seria nesse sentido aí, ok? Então, minto, falando besteira, meu povo. Verticalização não é isso. A horizontalização que é isso, uma empresa dentro da outra. Aqui é o que? Ela tentando ser o que? Autossuficiente. Verticalização autossuficiente, mais autossuficiente possível, certo? Então essa é a ideia aí com relação à verticalização. Já a horizontalização é o contrário disso. Então compra-se de terceiro o máximo de itens que irão compor o produto final. Então a ideia é tal do core process, que é o que? Os produtos que não são aí fundamentais no processo da minha empresa, eles vão ser terceirizados. Então nesses produtos fundamentais eles não serão terceirizados por razões de segredos tecnológicos aí, por exemplo. Coca-Cola. Coca-Cola, ela pode terceirizar muita coisa, mas o tal do xarope, ela não revela a fórmula, já vem pronto aí de fora, perfeito? Então é um exemplo aí que nesse caso específico do xarope não é feito em fábricas de qualquer local aí do mundo, já vem pronto. Talvez não se enquadre muito aí na horizontalização esse exemplo. Então sistema Toyota, eles
a produção deles ali, ele remete a terceiros aí cerca de 75% do seu processo produtivo. Então, praticamente tudo terceirizado aí, tal como ocorre, por exemplo, com a Nike, que nem fábricas de por exemplo, fabricação de produtos esportivos, vamos lá, tênis, nem fábrica de tênis eles não têm, tudo terceirizado. Então isso é o que? A horizontalização. Resumo: verticalização, produz internamente tudo o que puder, e a horizontalização é o processo inverso. E assim podemos agora ir para as questões para resolvê-las, para verificar o grau de dificuldade de cada uma, e também vai estar aí as questões comentadas para vocês. Qualquer coisa, manda um zap para nós aí. Um abraço, povo, até a próxima.